Dia 34. Sacrificando-se uns pelos outros. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Serviço levado a sério requer sacrifícios sérios. Mesmo assim, os cristãos ainda têm vida que requer pouco sacrifício, ou até nenhum. Estão familiarizados com João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas precisamos se familiarizar da mesma forma com 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O apóstolo Paulo disse que nosso trabalho como servos de Deus é validado quando nos doamos durante o sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Custasse o que custasse, Paulo acreditava que o sacrifício para enriquecer a vida dos outros para a glória de Cristo valia a pena. Filipenses 3,7. Ele mantinha seus olhos fixos no prêmio final. Filipenses 3,14. Seguia Jesus de tal maneira que podia suportar qualquer coisa em seu caminho, cruz, vergonha, o que fosse. Hebreus 12:2. Jesus deixou de lado seus privilégios como Deus e assumiu ser semelhante aos homens. Filipenses 2:7. A fim de que os que crescem nele pudessem ser selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Eu e você somos beneficiados diariamente pelo sacrifício de outros cristãos. Uma ilustração simples sobre isso é o local em que nos reunimos semanalmente para o culto. Você já parou para pensar em quantas pessoas se sacrificaram para que pudéssemos ter um lugar para adorar? Gerações anteriores se sacrificaram em nosso benefício e agora é a nossa vez de servir o propósito de Deus em nossa geração. Atos 13:36. Deus não pede a nenhum de nós que dê mais do que Jesus deu. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 10 e 11. Nosso sacrifício, semelhante ao de Cristo, deve ser voluntário. Jesus disse que sua vida não seria tirada dele, mas que a entregaria livremente. João 10:18. Da mesma forma, Estevão, o primeiro mártir cristão, ofereceu sua vida voluntariamente. Atos 7, 59 e 60. Talvez não nos peçam para morrer por nossa fé, mas Jesus espera que morramos diariamente para os nossos interesses próprios, para o bem dos outros. Lucas 9:23. Valiosos. O rei de Israel, Davi, disse que não ofereceria sacrifícios a Deus que não lhe custasse nada. Segundo Samuel 24:24. Servir a Deus tem seu preço e vai além do custo financeiro. Talvez seja necessário desistir dos nossos sonhos, expectativas, reputação ou aposentadoria.
seja o que for que Deus peça de nós, a fim de enriquecer outras pessoas. Constante. Devemos nos derramar uns aos outros em atitude de amor. Efésios 4:2. Fazendo pelos outros o que não podem fazer por si mesmos. Temos que fazer isso com constância e não quando nos convém. Como sacrificar-se diariamente? Empregando tempo em cuidar de pessoas ao seu redor, assumindo a posição ao lado de Jesus, mesmo que isso ameace sua reputação, defendendo outro cristão, mesmo arriscando ser rejeitado, sustentando pessoas de seu pequeno grupo que queira dedicar-se ao trabalho missionário, usando suas férias em um ministério. Quando estamos dispostos a seguir os mandamentos das Escrituras e oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, Romanos 12:1, descobrimos que servir uns aos outros é o aspecto central da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Romanos 12:2.